Olá, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Luciana Aguiar falando. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Aguiar, sou mestre em psicologia, especialista em psicologia clínica, gestalt terapeuta, coordenadora do Dialógico, núcleo de Gestalt Terapia e autora do livro Gestalt Terapia com Crianças, Teoria e Prática, que dá nome para esse perfil. Estou aqui mais uma vez, em mais uma quinta-feira, às 20h15, cumprindo o meu compromisso com vocês de estar aqui pelo menos uma vez por semana, de alguma forma, compartilhando temas sobre psicoterapia de crianças e seus familiares, sempre do lugar de uma gestalt terapeuta, de uma profissional de psicologia que trabalha com gestalt terapia. Então, super boa noite, sejam bem-vindos. Será que tá todo mundo me ouvindo? Eu sempre esqueço de checar o som. Eu acho que agora aumentou um pouquinho, né? Vão me dando aí um feedback a respeito se tá ok, se o som tá ok, tá bom? Para que a gente possa se comunicar de uma forma que todo mundo alcance, certo? Muito boa noite, gente. Sem muitas delongas, sobre o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre mentiras em psicoterapia. Mas, Luciana, do que você está falando? Então, é um tema que, se a gente olha assim, é muito amplo e talvez precisássemos olhar para esse tema mentira sobre diversos pontos de vista. Então, hoje, nesse tempo que a gente tem, que é um tempo de mini live, eu vou me basear numa pergunta que uma das participantes aqui do perfil, eu acho esquisito falar seguidor, porque na verdade eu não quero ter seguidor. Toda vez que eu falo de seguidor, me dá uma sensação assim de uma seita, e eu não quero, né, ser líder de seita, nem quero pessoas me seguindo cegamente. Então, por isso, uma participante, uma colega nossa, participante aqui do perfil, me trouxe uma pergunta, inicialmente na caixinha de perguntas que eu habitualmente deixo nos stories, para que vocês possam ir fazendo perguntas sobre esse dia a dia do trabalho do psicoterapeuta de crianças. Algumas eu respondo em 2, 3 pequenos parágrafos no espaço dos stories, outras eu não consigo responder porque eu não entendo, outras são muito longas e dariam um curso inteiro, e aí eu também aviso isso à pessoa, e nessa vibe de perguntas que eu respondo mais ou menos, porque eu não sei exatamente sobre que recorte a pessoa me trouxe, surgiu essa sobre mentiras, né? Quando a criança conta mentiras na sessão terapêutica. E eu respondi nos stories na ocasião e pedi que a pessoa que me enviou a pergunta detalhasse mais exatamente do que ela estava falando, para que eu pudesse então comentar. E ela fez isso, e eu super agradeço a participação de vocês com as perguntas, com as questões, com a audiência, que também é importante, gente, porque isso é um horário meu de trabalho, que eu sento aqui para conversar com vocês. Então é muito legal ver vocês entrando ao vivo, para não me deixar falando com as paredes. E super agradeço as perguntas, porque permite que a gente bata esse papo aqui. E aí eu vou ler para vocês a pergunta, como que ela enunciou, para que então eu possa fazer os comentários. Ela diz assim: não vou, toda vez que eu respondo perguntas aqui, eu não costumo dar o nome da pessoa que perguntou, porque tem um cuidado aí ético, porque
podem ser crianças que de repente são atendidas por essa pessoa, então o melhor é a gente não dar nomes de ninguém, né? É um assunto que todo mundo vai se sentir contemplado e a pessoa que fez a pergunta quando assistir a live também. Ela diz assim: eu tenho algumas crianças que, por exemplo, contam que estudam em uma escola, que foram a um determinado lugar, que fizeram tal e tal coisa, mas é possível perceber a inconsistência da história. E também o relato dos pais é totalmente diferente. Tenho uma criança especificamente que me conta uma vida totalmente diferente do relato dos pais. E aí ela continua: consigo entender que se elas mentem é porque, na verdade, aquele pode ser o desejo da realidade. Deixa eu ver aqui. Aí continua aqui. Não, gente, peraí. Peraí que eu tenho que voltar. Sim. Aí ela continua dizendo. Ai, gente, eu querendo ler o negócio sem encontrar. E ela continua dizendo: eu entendo que se é aquilo que ela tá me contando, pode ser um desejo de que aquilo seja realidade, que ela estudou na escola tal, que ela foi pro lugar tal, e trabalho em cima dessas mentiras como se fossem verdade. Mas gostaria de saber se é assim mesmo, se é isso mesmo, se há outro jeito de abordar sobre as inconsistências de fala. Se, por exemplo, eu falo que os pais relatam outra coisa sobre isso. Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa levar em consideração em relação a uma mentira contada por uma criança, a primeiríssima coisa é a faixa etária dessa criança. Por quê? Porque quanto menor a criança, maior a chance dela misturar, confundir fantasia e realidade. E aí, o que a gente chama de mentira, e a palavra mentira, ela vem carregada, né? Tem uma conotação, bem pesada. E aí, o que a gente chama mentira pode ser simplesmente uma construção, né, fantasiosa, confusa, misturada da criança pequena que ainda não tem condições de dar conta de dominar toda a realidade. Primeiro ponto, então, idade. Segundo ponto, que é bem importante, é em que medida os adultos que de alguma forma constituem essa rede, esse entorno mais próximo da criança e que de alguma forma apresentam o mundo para essa criança, como é que eles se comportam a respeito do falar clara e diretamente? Como eles se comportam a respeito do assumir as coisas que fazem, que pensam, como eles se comportam a respeito disso. Porque uma outra coisa que a gente precisa levar em conta é que as crianças aprendem muitas das formas de lidar com o mundo, com as vicissitudes da vida, com as demandas da vida, por modelo, por imitação. Quando um adulto fornece um modelo de não dizer a verdade, de esconder coisas, de contar até a metade, de não assumir
os erros e as responsabilidades, de mandar dizer que não tá pro vizinho que bateu na porta, para alguém que tá ligando no telefone e na verdade ele está. E é clássica, né, a situação da criança que não sabe mentir, que vira até piada, meme, né, da criança que diz: ah, tia, não sei o que, a minha mãe tá dizendo que não está em casa. É um clássico, né, de que a criança diz: o meu pai mandou dizer que ele não quer falar com você. O meu pai mandou dizer que tá dormindo, mas ele tá vendo TV. E aí a gente começa a se dar conta de que dizer aquilo que o outro espera, ou aquilo que é adequado, ou aquilo que todo mundo tá falando, pode ser algo que a criança aprende nas suas primeiras relações. Então isso é uma outra coisa que eu preciso levar em conta para poder entender o contexto onde essas mentiras de diversos tipos podem surgir no espaço terapêutico. Como eu sempre digo para vocês, nós não temos uma tabelinha, uma planilha do Excel que diga crianças que mentem, isso. Crianças que mentem, causa essa, né? Tratamento, esse. Não é uma infecção de garganta. É muito mais complicado. Eu preciso dar um sentido para essa mentira. Eu preciso entender que necessidade está em jogo para que a criança se comporte assim, para que a criança faça afirmações falsas, para que essa criança diga coisas pra gente ou se relacione com a gente de modo a não ser clara e não ser verdadeira em muitos momentos. Idade, relações mais próximas e como essas pessoas se comunicam e se elas usam da mentirinha social para se relacionar, ensinando um modelo para essa criança. Uma outra coisa que eu preciso levar em conta, também olhando para esse entorno, então isso só nos lembra que ao tentar compreender o que se passa com uma criança, ou para que ela faz isso, aquilo ou aquilo outro, eu preciso sempre o quê? Eu preciso olhar para as relações que ela estabelece. Porque, como eu sempre digo, minha gente, uma criança não nasce nem se desenvolve num tubo de ensaio. Ela se desenvolve, se constrói e constrói as suas formas de ser e estar no mundo nas relações que ela estabelece. E aí eu preciso olhar para essas relações. Eu preciso olhar para essas relações, para essa criança, para a idade dessa criança, para as possibilidades dessa criança de lidar com aquilo que ela vivencia nessas relações, de modo que eu consiga responder a pergunta que não quer calar. Que eu digo que é a nossa grande pergunta diagnóstica, para além dos possíveis diagnósticos psicopatológicos ou de neurodesenvolvimento, o nosso diagnóstico compreensivo das relações que se estabelecem e das forças que alimentam as formas habituais dessa criança estar no mundo e estar se relacionando neste mundo com as pessoas, né? O que acontece para que essa criança precise mentir? Ela mente a respeito da autoria, do protagonismo dela em algumas situações? Ela diz o clássico, não fui eu?
não sei do que se trata, nem vi isso aqui quebrado. Isso é um clássico da criança que mente por medo, da criança que mente porque estabelece relações no campo, num campo que provavelmente não possibilita que ela possa errar. Não dá a ela a possibilidade dela errar, dela mandar mal, dela fracassar. É um campo que não é permeável a nada que saia da linha. Então, assim, quebrar alguma coisa, sujar alguma coisa, já vira motivo para a criança se esquivar e não assumir a responsabilidade, porque assumir a responsabilidade traz a essa criança tanta dor, tanta dificuldade, tantas coisas, tantas desaprovações e muitas vezes punições para lidar, que ela muitas vezes começa a desenvolver aquela mentira cara de pau, né? Do tipo, só podia ter sido ela, e ela nega até a morte. E isso é muito sério, né? É muito complicado, porque ela cresce sem a possibilidade de se responsabilizar e de assimilar os seus erros no sentido de aprender com eles, né? No sentido de poder fazer com eles algo que a favoreça, né? E principalmente de não se tornar um adulto também extremamente exigente e extremamente intolerante a possibilidades de erro. Então, isso é muito comum, e é muito comum porque as crianças não têm estofo, elas não têm suporte muitas vezes para lidar com a falação dos adultos, para lidar com as punições dos adultos e com a possibilidade de desapontar o adulto, porque às vezes a criança não tem medo só de tomar uma bronca ou de ficar de castigo, né? Existem outros medos, né? Medo da mamãe não gostar mais de mim, medo do papai ir embora, medo da mamãe largar tudo pra ir porque ela não aguenta mais essa bagunça, essa sujeira, medo de ter desapontado ela para sempre, né? E aí eu prefiro inventar uma história. Então, isso é uma outra forma extremamente comum. Agora, a gente pode continuar se perguntando sempre a partir do tipo de mentira que a criança conta, fazendo a mesma pergunta de campo, que é: no caso dessa criança, do exemplo da nossa colega, colaboradora da nossa live de hoje, a pergunta é: por que será que uma criança precisa chegar na terapia, para a terapeuta, porque inicialmente a gente não sabe se ela tem esse comportamento também fora, né? Também em outros espaços, na escola, com outros adultos, né? E dependendo do momento e do contato que a gente tem com outros espaços que a criança visita, talvez seja interessante checar isso também, né? Quer dizer, o quão generalizado está esse comportamento de contar coisas, contar vantagens, né? Porque geralmente essas crianças, elas contam vantagens, coisas bem legais, ou então coisas bem impactantes, chocantes, emocionantes, que a colocam muitas vezes num lugar de heroína, ou de que ela fez alguma coisa muito fora da curva, ou de que ela passou por uma coisa
né? Então, assim, o carro passou numa enchente, mas ele não passou só numa enchente, ele boiou. E aí ela saiu pela janela, e aí ela, né, esculpiu sei lá o quê, e foi tirada de escada mais giros do bombeiro, e toda uma comoção em torno da situação. E aí a gente se pergunta, para que uma criança precisa contar essas histórias? O que essas histórias têm? Elas têm emoção, elas têm elas dão um destaque importante para essa criança, elas falam de coisas que essa criança gosta, mas que não necessariamente essa criança tem ou experimenta. Então, quando ela diz, eu entendo que quando a criança fala dessas coisas, né, da escola, das viagens, né, foi a um determinado lugar, fez tal coisa, e eu sei que não é verdade, eu entendo que isso pode estar falando de um desejo dela. Sim, pode estar falando de um desejo dela, pode estar falando de uma percepção de que a vida dela e ela não é tão interessante assim. A vida dela não é... A vida dela é horrível, né? Sua vida, é porque falando assim a gente comete uns errinhos, né? De que a sua vida não é tão maravilhosa e de que, portanto, porque ela é uma criança normal, em que nada de muito mirabolante acontece com ela, talvez então ninguém ache ela legal, talvez então ninguém ache ela interessante, talvez você, psicoterapeuta, não se interesse muito por ela. Afinal de contas, ela não tem nada o que dizer. Afinal de contas, talvez ela tenha até o que dizer, mas é alguma coisa que a deixa triste, é alguma coisa que a deixa chateada, é um fim de semana que não foi legal, é um desapontamento porque ela não fez alguma coisa com a mamãe, ela não saiu com o papai, ou ela quis alguma coisa e não foi vista, não foi acolhida, não foi atendida. E ela entende que na medida que ela se coloca como uma pessoa super interessante, talvez a terapeuta goste mais dela, talvez a terapeuta não desista dela. E por que eu tô falando talvez isso, talvez aquilo? Porque isso são elucubrações, isso são hipóteses, são possíveis respostas à pergunta que não quer calar, que é: para que essa criança que eu estou atendendo, que eu atendi os pais, que eu fiz uma anamnese, que eu resgatei a história de vida, que chegou com uma determinada queixa, com determinados sintomas, que se comporta assim, 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 assim na terapia, que se relaciona comigo de uma tal forma, que tem essa relação com a mãe, essa com o pai, com a avó, que estuda na escola tal, que tem essa e essa história, entende? Porque eu posso ter uma criança que conta vantagem às 4 horas da tarde, que diz que viajou, que fez, que aconteceu, que foi para Disney e foi para Teresópolis, e eu posso ter uma criança às 5 com a mesma forma, com o mesmo comportamento. E a criança das 4 pode estar inventando essas mirabolâncias por um determinado motivo, por uma determinada construção relacional. E a criança das 5, ela pode estar me falando de uma outra coisa. Tá certo, gente? Então, quando eu começo, não, talvez ela queira, será que é a única forma que ela tem de chamar a atenção? Será que um dia que ela passou um sufoco na rua, de verdade, ela foi tão paparicada, ela foi tão abraçada, ficou todo mundo tão preocupado, que agora, para que ela consiga esse tipo de olhar e de preocupação, ela precisa ficar inventando histórias mirabolantes? Eu atendi uma menina um pouco mais velha, assim, com uns 10, 11 anos, que ela super inventava coisas assim, que ela passava perigos e etc.
e que começa com uma história que ela viveu efetivamente e que ela experimentou ali uma centralidade dentro daquele sistema familiar, e um olhar, e uma preocupação que ela nunca tinha experimentado, e que ela se ressentia, e ela inventava na terapia, ela inventava muitas vezes para os pais, mas é claro, né, nós como adultos e que estamos antenados em várias coisas, não que a gente não possa moscar em algum momento com alguma fala dessa criança, mas na maior parte das vezes porque a gente não tá só com ela num tubo de ensaio, a gente começa a ver que tem umas incongruências, que tem umas inconsistências, e aí o que a gente faz, né? Porque tem como eu entendo isso, e eu preciso olhar para o campo, porque esse campo é que vai me dando pouco a pouco os elementos para que a gente possa começar a entender o que acontece com ela, que ela precisa se apresentar de um jeito que ela não é, né? Trazendo uma vida que ela não tem, e situações que ela não viveu. Onde estão as situações que ela vive? Onde está o fim de semana que ela passou? Como é que ela vive o fim de semana de verdade? E o que ela pode fazer para esse fim de semana ser legal? E aí, essa busca dessa compreensão, ela é sempre um pano de fundo, inclusive para que a gente não transforme isso numa patologia, do tipo, ai, a criança está mentindo, não mentir menos, vamos lá, bora, calma, né? E para que a gente também não faça um juízo de valor moral, né? Do tipo, ai, que coisa feia é mentir, né? Como se mentir fosse uma falta de educação da criança, né? E vivo dizendo isso para vocês, o nosso papel como psicoterapeuta não é um papel de tia teteca, não é um papel normativo. O nosso papel como psicoterapeuta é auxiliar a criança a se dar conta cada vez mais e melhor do que ela sente, do que ela precisa, do que acontece com ela, para que ela haja no mundo assim, assado, ensopado, de convidá-la a experimentar novas formas, de convidá-la a identificar seus sentimentos, expressar seus sentimentos e auxiliá-las a nomear e expressar de formas amplas e diferentes esses sentimentos, e não ficar apontando coisas que pode, não pode, é feio, é bonito, é certo ou é errado. E aí, quando você fala que entende que é um desejo da criança, então assim, isso é bom, porque isso significa que você não crucifica a criança, nem julga a criança, ai, você está mentindo, porque isso definitivamente não seria terapêutico. Por outro lado, quando você fica com essas informações e trabalha essas informações como se elas fossem verdade, dependendo do tempo que isso caminha desta forma e da atenção que você dá para essas construções, isso de alguma forma pode dar para a criança. E eu tô aqui pensando com vocês, tá, gente? Minha fala nunca é uma fala absolutamente definitiva, verdade sobre a verdade na Terra. Mas eu fico me perguntando aqui, né? Isso pode dar para a criança uma percepção, de que ela consegue te enganar.
2, de que sim, você só se interessa por ela porque ela te conta essas coisas mirabolantes. E aí, de repente, ir tratando disso como se fosse verdade, mesmo sabendo que não é, pode não ser sempre terapêutico. E por que eu digo pode não ser sempre? Primeiro, porque em algumas situações você não tá ali para checar tudo que a criança te conta. Você vai trabalhar em cima daquilo que a criança tá te dizendo. Mas se você sabe, é muito complicado você sustentar e continuar sustentando, porque você está trabalhando em cima de uma construção que você nem sabe direito para que está servindo para a criança, entende? Então, o que eu faço? Eu vou dizer para vocês o que eu faço, o que eu já fiz, inclusive algumas vezes, né? Existem mentiras que são muito escrachadas, né? E existem outras, principalmente das crianças menores, assim, né, que não elaboram muito, então é um negócio muito escrachado. Existem outras um pouco mais elaboradas, mas assim, a gente conversou com a mãe ontem, ou ela mesma me falou, a criança me falou uma coisa semana passada que não encaixa. Então, se ela mesma me falou uma coisa semana passada que não encaixa, eu confronto ela. Ela falou A, tá me falando B, eu digo, semana passada você me falou isso e você tá me falando aquilo. E aí existe um confronto entre as falas. E aí ela vai precisar se resolver com isso e a gente vai trabalhar em cima disso. Quando ela me diz, por exemplo, né, de que viajou para Disney, quando ela viajou, sei lá, para Teresópolis ou qualquer coisa do gênero, eu posso fazer basicamente duas coisas. A primeira, que é assim, eu dou uma chance para ela, né? Porque eu pergunto algo mais ou menos assim, que novamente não é para vocês pegarem de modelo não, tá? Tô compartilhando uma forma que vocês vão achar melhor para vocês. Eu posso perguntar para ela, mas isso aconteceu de verdade? Ou você queria muito que acontecesse? Percebe? Dou uma chancezinha para ela. Isso quando muitas vezes eu sinto que tem uma coisa, né? É meio verdade, meio desejo, meio... Uma outra possibilidade, se eu sei, eu posso dizer assim, então, você tá me dizendo isso, mas você sabe que a sua mãe me disse uma outra coisa. Ela me disse isso, isso, isso e isso. E aí eu faço exatamente o que você tá me perguntando, né? A menina que compartilhou. Ai, Luciana, mas eu falo que eu sei que foi de um outro jeito. Eu falo. Mas tem uma forma de você falar. E essa forma, ela é muito importante para que não seja uma forma inquisidora, para que não seja uma forma de... você tá me dizendo uma coisa, eu ouvi outra da sua mãe. Então, uma tá me dizendo uma coisa, uma tá me dizendo outra. Como é que é isso? E aí, diante disso, existem muitos desdobramentos. Existe a criança que admite, existe a criança que não admite, existe a criança que tenta justificar, existe a criança que fica, né, que é pega de calça curta. E seja lá qual for o desdobramento, a gente tá ali para acompanhá-la, né, para dizer que a gente tá ali para entender
Por que que ela precisa dizer isso para mim, quando, na verdade, isso não aconteceu? Né? Que quando ela diz isso para mim, como que ela se sente, né? Quando ela diz, quando ela faz de conta que foi pra Disney, que saiu e foi à praia e não sei o que, e não foi nada, e ela ficou em casa com a avó vendo televisão, como é que ela se sente? Né? O que ela quer que eu pense? Então, é nesse sentido que eu a confronto. Mas sabendo, e isso, gente, acontece muitas vezes, tá? Sabendo que vão existir momentos que ela vai simplesmente se recolher. Que ela não vai responder, que ela não vai dizer nem que sim, nem que não. Que ela pode reagir mal, ela pode interromper a brincadeira. Ela pode, inclusive, fazer uma malcriação para o terapeuta e cabe ao terapeuta ir descrevendo o que está acontecendo, mostrando como ela ficou quando eu disse que eu sabia pela mãe dela, que a mãe dela tinha me dito uma outra coisa e que por isso eu estava falando, e como que ele ficou assim, como que ela ficou assado. Então, cabe ao psicoterapeuta acolher e ir mostrando para a criança os sentimentos que vão surgindo e a forma que ela tem de lidar com aquilo agora. Então, assim, confrontar a criança, dizer que a gente sabe que não é aquilo, dizer que a gente tem uma outra informação, é importante, sim. Porém, não é um prender a criança na parede e não deixá-la sair. Eu preciso dizer. Mas eu não tenho que insistir. Gente, eu tô com uma super alergia, eu vou espirrar. Gente, espirrar na live é o ó, né? Mas eu tô meio com alergia, meio resfriada. Então, voltando. Eu preciso dizer... Mas eu não preciso nem tenho que insistir. Por quê? Porque eu vou trabalhar na medida da criança. Eu vou trabalhar na medida em que ela puder lidar com o embaraço, a dificuldade, o constrangimento, sei lá, vergonha, 1001 sentimentos que vão surgir, na medida que ela puder lidar com eles, que ela puder acessá-los e que ela puder fazer algo com isso. Mas Luciana, obrigada, saúde, muito obrigada. Mas Luciana, se eu falei com a criança, ela deu as costas e fingiu que eu não falei nada. Ok, tudo bem, é o que ela pode, mas ela ouviu porque ela não é surda. Então ela ouviu e isso é o que deu para mostrar nesse momento. Ela pode não estar disponível para ir além, ela pode não estar disponível para desdobrar essa situação, mas eu preciso estar ali e ela precisa, e esse tempo muitas vezes é fundamental, porque mentira é coisa feia, né? E geralmente, quando o adulto pega uma criança mentindo, ele briga com a criança, ele pune a criança, ele diz que a criança não é uma criança legal. E quando eu confronto ela, né, com o outro dado que eu tenho, eu não tô fazendo isso para dizer que ela não é uma pessoa legal. E aí, muitas vezes a criança, né, dá um passo para trás e se nega a falar, porque também ela precisa de um tempo para verificar que tipo de adulto sou eu. Será que eu vou continuar atendendo ela? Será que eu vou contar a mentira para a mãe? Não, de jeito nenhum, tá, gente? Sigilo terapêutico. Não, eu não vou contar para a mãe. Não. Eu vou continuar atendendo ela. Não, tá tudo bem. Eu só tô mostrando isso para ela para que a gente possa olhar para essa necessidade que ela tem de fazer de conta
que ela vive uma vida que ela não vive. E um fazer de conta que é contado como verdade. Porque quando a gente faz de conta, a gente avisa que é faz de conta. Quando a gente brinca de faz de conta, a gente diz é faz de conta, é brincadeira, né? Mas quando a gente não avisa isso na relação, a gente tá fazendo de conta que é verdade. E aí, pra quê? Que ela precisa disso. Então, a postura de descrever, de desvelar, né, a mentira, mas ao mesmo tempo de confirmar, de acolher e de não ficar afobada para perguntar, para puxar o novelo todo, faz a criança perceber que ela não está sendo julgada, que ela não está sendo execrada porque ela mandou um caô na terapia, porque ela mentiu, porque ela inventou, porque ela dourou a pílula, a pílula da vida mais do que o devido, enfim. E na medida que ela se sente acolhida, na medida que ela se sente entendida, na medida que ela vê que nada mudou entre a gente, então a gente tem como trabalhar. Então ela começa a conseguir trazer o fim de semana pouco glamuroso, a escola que não tá tão legal assim, a história que não é tão emocionante como a contada, né? E como ela se sente, como ela experimenta isso. E para isso, eu preciso confrontá-la, né? Porque quando a gente usa a palavra confronto, parece que é uma pancadaria, ou parece que é uma coisa de empurrar a criança, dizer agora você vai confessar a sua mentira. Não é nada disso. Eu tô usando a palavra confronto aqui no sentido de, colocar as duas coisas lado a lado, ó. Você me diz isso aqui, mas a informação que eu tenho é essa. Então, que história é essa aí? Como é que a gente pode contar essa história? Né? E de que forma ela foi contada pela mamãe, pela escola, de que forma você está me contando? O que é desejo, o que é realidade? O que é o que você gostaria, o que foi que aconteceu de verdade? O que é que você quer que eu pense ou que eu sinta a seu respeito? O que é que aconteceu de fato? E aí, dependendo de cada criança, o desdobramento do trabalho vai se dando, né? Mas é muito importante, eu acho que o mais importante é não julgar. 2, não deixar passar para todo sempre como se nada tivesse acontecendo, porque a gente acaba reforçando isso e fazendo com que ela acredite que ela é capaz de enganar as pessoas com mentiras toscas, né? Isso não é legal, mas sempre com muito cuidado, certo? Em algum momento alguém me perguntou sobre a questão da fantasia e da mentira. Eu falei lá no início da live, né, porque eu não sei se estava todo mundo no início, que particularmente as crianças pequenas, às vezes, ao rememorar situações, ao recontar situações, misturam fantasia e realidade. E faz parte do trabalho do adulto, de uma forma geral, ir ajudando-a a fazer essa discriminação, né? Do que aconteceu, do que não aconteceu, do que aconteceu aquele dia, do que aconteceu no outro dia, que aconteceu antes dela dormir, que aconteceu depois que ela acordou. E isso fica claro
né? Porque quando você me pergunta como diferenciar, gente, tem umas coisas que a gente vai aprendendo na medida que a gente vai conhecendo criança, né? Eu não saberia te listar, né, como as pessoas adoram, né, 3 tópicos, 3 passos, 3 critérios básicos, porque vai depender da idade da criança, vai depender da temática, né, trazida, do que a criança fala. Por exemplo, crianças pequenas, elas criam amigos imaginários. E assim, amigo imaginário é mentira, porque a gente não vê, porque não existe, sabe? Então, o critério da faixa etária e da possibilidade de separar a fantasia de realidade é um critério importante. No caso desse caso é ótimo. No caso desse caso que foi trazido, não me parece, ela não me falou a idade da criança, mas não me parece uma criança muito pequena, né, que, por exemplo, teria histórias de princesas, né, que muitas vezes ela não sabe se ela sonhou, se ela sonhou, se ela viveu aquilo, ela mistura o sonho com a realidade, mas isso são as crianças bem pequenas, certo? No caso de crianças maiores, ela já tem a possibilidade de separar melhor e ter uma noção, principalmente a partir de 7, 8 anos, ela começa a ter uma noção de que quando ela conta para a terapeuta que foi para Disney e ela não foi, isso não é uma fantasia, ela tá inventando algo de verdade. Que é diferente de uma criança pequena que vai a um lugar, que vai a um parque e não sabe exatamente o nome e que confunde e que... Entende, gente? Entende? Então, com 10 anos, a menos que a gente tenha uma questão um pouco mais complicada em termos dos ajustamentos, né, que a criança tenha um diagnóstico. E eu tenho que olhar para a criança como um todo, não é só para a mentira que ela contou. A menos que a criança tenha uma série de outros marcadores que apontam para construções muito esquisitas, muito fora da casinha, porque aí eu tenho as mentiras e eu posso ter construções um pouco mais comprometidas, né? Já de uma outra ordem, né? De uma ordem de um ajustamento psicótico. Então, e é por isso que eu disse que quando a gente começou a falar de mentiras, eu disse, eu não vou nem entrar no leque mais amplo, né, de construções delirantes e coisas que podem resvalar para fora da clínica da neurose, inclusive porque não é o mais comum na infância. O mais comum na infância são essas situações de mentiras que servem a um propósito, e um propósito que na maioria esmagadora das vezes é um propósito relacional, na medida que a criança não tá num tubo de ensaio, tá certo? Eu espero ter respondido a nossa amiga que trouxe a questão, porque na verdade a questão dela eu respondi, porque ela fez uma introdução para tirar dúvida sobre o manejo, né, sobre confrontar ou não confrontar a criança, que traz essas mentiras, que são claramente mentiras de deixa eu florear um pouco mais a minha vida, porque a minha vida tá, né, sei lá, minha vida não é lá muito digna de ser contada, né, que é diferente da construção de uma criança pequena, que é diferente da construção muito fora da casinha
e muito esquisita de uma criança que tenha um outro tipo de comprometimento, tá? Mas aí, minha gente, nossa mini live tá no final, né? Essas coisas a gente estuda em propostas mais amplas, em propostas de leitura, em propostas de cursos, em propostas, né, de formação continuada, porque quem tá aqui já sabe o quanto que eu acredito piamente na necessidade de uma formação continuada para todos nós psicoterapeutas. Inclusive, em primeira mão aqui, já estou avisando a vocês que na quinta-feira que vem, exatamente em nome disso que eu acredito, eu estarei fora do Rio de Janeiro em um curso com uma gestalt terapeuta norte-americana, a Felicia Carroll, que vem aqui no Brasil falar sobre gestalt terapia e neurobiologia. E no meu compromisso de estar sempre aprendendo, de estar sempre em formação, eu vou lá para Caxias do Sul verificar o que ela tem de bacana para contribuir, para nos trazer, e depois eu conto tudo aqui para vocês. Não sei se eu vou conseguir fazer a mini live na quinta-feira, talvez eu consiga, porque eu acho que o curso termina às 6, quem sabe eu entro de lá, se tiver uma internet que preste, e conto um pouquinho para vocês, tá? Fica o meu convite para vocês continuarem aqui, e uma beijoquinha, esperando a participação de vocês sempre, como sempre, nos stories e em tudo mais que a gente planeja por aqui, tá bom? Beijo, boa noite, vou encerrar aqui, tá?